Segunda questão. Numa folha de papel, marcamos pontos igualmente espaçados na horizontal e na vertical, de modo que o quadrado A tenha uma área de 1 cm², como na figura. Bem, se o quadrado A ele tem 1 cm², isso quer dizer que cada lado desses quadradinhos aí que nós temos como medida 1 centímetro. Dizemos que um quadrado é legal se seus vértices são 4 pontos desses aí que nós temos marcado na figura. Por exemplo, os quadrados A e B são legais. Então a questão vai me definir o que é um quadrado legal. É aquele que tem como vértice, como 4 vértices, pontos legais. Observem que eu posso fazer quadrados na horizontal, que é o quadrado A, por exemplo, e eu posso fazer quadrados em diagonal. O quadrado B, por exemplo, ele está um pouco girado aí na diagonal. A letra A. Qual é a área do quadrado B? Bem, lembremos que para a gente achar a área de um quadrado, eu tenho que pegar o lado dele e elevar ao quadrado. Calcular o lado dele elevado ao quadrado, não obrigatoriamente é preciso calcular a medida do lado. Eu posso descobrir lado ao quadrado sem saber quanto é o lado. Vamos lembrar disso também. Vou fazer o seguinte. Se o quadrado A ele tem 1 cm² de área, então cada quadradinho tem lado de medida 1. Desse modo, então, eu vou destacar esse triângulo retângulo na imagem do lado. Esse triângulo retângulo ele vai ter catetos de medida 1 e 2 centímetros e a hipotenusa dele é exatamente o lado do quadrado B. Então, se eu descobrir L ao quadrado, eu tenho descoberto qual é a área do quadrado B. Mas como nós temos aí um triângulo retângulo, o triângulo em vermelho, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Pelo Teorema de Pitágoras, vai ficar então A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa, maior lado, que é o L, B e C são os catetos. Então L ao quadrado é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado é 4, somando dá 5. De forma então que L ao quadrado é igual a 5. Agora recapitulando o que eu já disse. L ao quadrado é a área do quadrado B. Desse modo então, de maneira indireta, a gente descobre que a área do quadrado B vale 5 cm². E aí um detalhe que eu tenho que chamar a atenção de vocês para os próximos itens. Observem que o 5 eu obtenho como a soma de dois quadrados perfeitos. O 5 ele é a soma do 1 mais o 4, que são ambos quadrados perfeitos. A letra B. Desenhe um quadrado legal de área 13 cm². Pegando aquela ideia que eu falei do 5, que ele é a soma de dois quadrados perfeitos, o que nós temos que fazer, na verdade, é procurar dois quadrados perfeitos que somados deem 13. É isso que eu vou ter que pensar nessa questão. Vamos fazer o seguinte. Então, pelo item anterior, nós vamos ter que encontrar L ao quadrado igual a 13. Além disso, nós devemos encontrar dois números quadrados perfeitos, ainda pelo item anterior, que somados deem 13. Esses dois quadrados perfeitos serão os quadrados daqueles catetos, na verdade, serão os quadrados daqueles catetos quando eu montar o triângulo retângulo, como eu fiz no item A. Tudo pensando a partir do item A. Bem, daí nós temos o seguinte. Dois quadrados que somados dão 13 é exatamente 4 mais 9. Que 4 é 2 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Aí você diz, mas como é que eu vou fazer o desenho? Se nós temos que 4 é 2 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado, basta a gente desenhar esse quadrado como sendo um dos lados dele, como sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 2 e 3, pegando a ideia do item A. Então nós vamos fazer o seguinte, deixa eu só passar aqui essa parte, beleza? Isso aí foi o que eu falei. Então vamos lá. Eu pego aí um triângulo retângulo, onde os catetos medem 2 e 3, e a hipotenusa dele é o que é candidato exatamente para ser o lado do nosso quadrado, que eu quero que tenha área 13. Então pego um triângulo retângulo aqui, outro aqui e outro aqui, certo? Desse modo então, se a gente calcular o quadrado dessa hipotenusa de cada um desses triângulos retângulos, esse quadrado vai dar 13. O que quer dizer então que esse quadrado que está aqui no meio em vermelho, ele tem área exatamente 13. A letra C. Existe um quadrado legal de área 41 cm²? Isso é uma pergunta.
E de área 43 centímetros quadrados? Justifique sua resposta. Pegando aí dos itens anteriores, né, tomando como base eles, nós devemos provar que 41 ele pode ser escrito como a soma de dois quadrados perfeitos. E o 43 não vai dar certo. Então nós vamos ter que provar que não existem dois quadrados perfeitos que somados deem 43. O que é que eu faço? Vamos fazer o seguinte. O 41 ele pode ser a soma do 16 mais 25, que são dois quadrados perfeitos. Então lembrando que o 16 é 4 ao quadrado e que o 25 é 5 ao quadrado, então ficaria 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 41. Ou seja, então existe um quadrado legal de área 41. Agora, para o caso do 43, não vai existir. Por quê? Vamos provar agora. Como o 43 ele é menor do que o 49, que é 7 ao quadrado, se ele é menor do que 7 ao quadrado, eu tenho que provar que não é possível você pegar dois quadrados menores do que 7 ao quadrado, somar para dar 43. Como é que eu provo isso? Observando. 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25 e 6 ao quadrado é 36. Se nós testarmos, não é possível você pegar dois quadrados desses aí quaisquer, somar para obter 43. Podem testar aí que vocês vão perceber isso. Desse modo, então, testando 1 a 1, nós temos que não é possível a soma de dois quadrados para dar 43. Mas é possível para que a soma dê 41. A letra D. Mostre que, para cada quadrado legal, existe outro quadrado legal com o dobro da sua área. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um quadrado legal de lado L. Então vamos imaginar aqui um quadrado legal que ele tem um lado de medida L. O que é que eu vou fazer? O seguinte. Sua área vai ser L ao quadrado. Eu tenho que provar que a partir desse quadrado legal com lado de medida L, é possível você construir um outro quadrado legal, ou seja, um outro quadrado ligando pontos legais, cuja área seja o dobro de L ao quadrado. Ou seja, eu devo provar que a área tem que ser 2L ao quadrado. Como é que você vai fazer isso? Bem simples, ó. Trace a diagonal desse quadrado de lado L. Se eu traço a diagonal desse quadrado de lado L, pelo teorema de Pitágoras, a diagonal de qualquer quadrado é L raiz de 2. Então, isso que eu destaquei em vermelho lá no quadrado de lado L, mede L raiz de 2. Bem, se a partir daí, se eu completar essa figura montando um quadrado, onde os lados do quadrado serão essas diagonais, nós vamos ter uma situação parecida com essa, que está sendo montada aí na imagem. Ok. O quadrado que eu quero provar que ele tem lado de medida L raiz de 2 e, portanto, a área 2L ao quadrado, é esse que está em vermelho. Como é que você faz? Calcule agora a área dele. Esse quadrado central, em vermelho, ele é legal, porque os seus vértices são pontos legais. Além disso, ele tem área, ele tem lado, na verdade, L raiz de 2. E como a área dele é só pegar o seu lado e elevar ao quadrado, na hora que eu pegar L raiz de 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2, L ao quadrado. Ou seja, eu construí um quadrado legal a partir de outros quadrados legais e eu acabei de provar então que a área dele é o dobro da área do quadrado original. Portanto, é possível construir, está mostrado então na questão.